I'm so excited to be here tonight. Eu estou muito animada de estar aqui essa noite. I really want to appreciate the convener of this conference. Eu estou agradecida de estar aqui essa noite. I want Essa to thank conferência. the leaders of this church. Eu gostaria de agradecer os líderes dessa igreja. I also want to thank our pastor. Where is she? Pastora. Eu gostaria de agradecer a pastora, onde ela está. I also want to thank Sister Alice, right? Gostaria de agradecer a irmã Alice. I also want to thank Isabella. Também gostaria de agradecer a Isabela. Yes, and to every one of you that is seated here tonight. E todo mundo que está aqui essa noite. It's a great privilege to be in the presence of God. É um grande privilégio de estar na presença de Deus. And tonight we have a great theme before us. E essa noite, We have a great theme. nós temos um grande tema para I falar. also want to greet the church on behalf of my family. É, I want to greet the church on behalf of my family. gostaria de cumprimentar a igreja pela parte da minha família. And tonight I'm here with my daughter, Ifelua. E eu estou aqui essa noite com a minha filha. Ifelua. Okay, her name is a bit difficult. É um pouco difícil. Okay, so let's pray. Ok, então vamos orar. Heavenly Father, we want to thank you tonight. Senhor Deus, nós estamos orando essa noite, agradecendo ao Senhor essa noite. Thank you for the precious life that you Obrigada. have brought tonight to hear your word. Obrigada pela preciosidade da vida que a gente tem aqui, vivendo esse dia, nesse momento. Lord, we pray that your word will come with power. Nós oramos clamando pelo seu poder. We pray that your word will come with simplicity. Nós oramos pela simplicidade Da tua palavra. da tua palavra. And Lord, we ask, oh God, that by your spirit, Pelos atos do teu espírito, let our hearts be open. que nossos corações estejam abertos, Let our minds be open que nossas mentes estejam abertas to receive your word para receber a tua palavra, and receive the grace e receber a graça to be awakening. de sermos despertados. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Hallelujah. I would have loved to sing, but we've had a lot of worship. Eu gostaria de cantar, mas nós já tivemos muita louvor, muita adoração. So I will just go straight to the word. Então vamos direto para a palavra. Tonight we are talking about awakening. E essa noite nós vamos falar sobre despertamento. And not just awakening, but women that God used to awake their generation in the Bible. Women that God used to awake or to do great things in the Bible. Nós acreditamos que Deus faz coisas grandiosas na Bíblia. There are so many women that God used to awaken. Existem muitas mulheres que Deus usou que foram despertadas. There are so many purposes that God had, and He raised women in the Bible to fulfill those purposes. Existem muitos propósitos que Deus depositou sobre as pessoas, sobre as mulheres, e deseja que nós nos despertamos para isso essa noite. And tonight we are going to talk about few women in the Bible Essa noite a gente vai falar sobre algumas mulheres na Bíblia that God used to reach out to her generation. que Deus usou para alcançar a sua geração. We have, I wasn't given time. Okay. Okay. All right. So we have different women in the Bible Então nós temos diferentes mulheres na Bíblia that God used to awaken their generation. que Deus usou para despertar uma geração. We can start from Genesis to Revelation, A gente pode ir de Gênesis a Apocalipse and then we talk about them. e a gente vai falar de algumas delas. Before we begin the reading and teaching of the word, I'd like to read Judges chapter 5, Então, antes da gente começar, eu gostaria de ir para Juízes número 5, capítulo 5, verse 12. verso 12. I'm going to read in English because we are translating.
Ela disse que vai ler em inglês porque está sendo traduzido. Okay, so I'm going to read. Do you have a Bible? Okay. So I'm going to read Judges chapter 5, verse 12. Juízes, capítulo 5, versículo 12. Awake, awake, Deborah, awake. Awake, utter a song, arise. Barak, and lay the captivity captive, thou son of Abinam. Desperte, Débora, desperte, 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 irrompa em cânticos, levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Amen. Amém. Before I begin to teach, I just want to give a little highlight on the word awakening. Então, antes de a gente começar a pregar, eu gostaria de ressaltar a palavra despertadas. When we talk about awakening, Quando a gente fala sobre um despertamento, it's not just that the person is sleeping. e não é só sobre quando a pessoa está dormindo, It's not just that somebody is sitting. não é quando a pessoa está sentada. When we talk about awakening, we are trying to call somebody out from where the person used to be to where he's supposed to be. Quando a gente fala de despertamento, a gente está falando de acordar a pessoa de onde ela está para onde ela deveria estar. So awakening in the context of God is waking you to a responsibility. Então, um despertamento, quando se trata de Deus, é um despertamento para a nossa responsabilidade. I would like to talk about Miriam. Eu gostaria de falar de Miriam, Because of our time, I'm going to reduce the scriptures, so I'm just going to keep teaching. porque a gente vai reduzir um pouco as escrituras para a gente conseguir prosseguir. The Bible made us to understand in the book of Exodus about Miriam, Então, the a gente- sister of Moses. Desculpa. A gente tem, então, em Êxodo, a irmã de Moisés. The Bible said that in Egypt, they were killing the male children. A Bíblia fala que no Egito houve aquele tempo onde o rei pediu para matar os meninos, né, hebreus. But something happened. Mas algo aconteceu. The Bible said that when Moses was giving birth to, No momento em que a mãe de Moisés estava dando a luz a ele, the Bible said that the child was good. a Bíblia disse que a criança estava bem, Because there was a purpose over the life of Moses. porque tinha um propósito na vida de Moisés. The Bible says, and the mother kept him. His mother kept him. His mother kept him secret A sua mãe manteve ele em segredo for 3 months. por 3 meses. And after a while, she couldn't keep him anymore. E depois de um tempo, ela não conseguia mais manter ele em And the segredo. Bible says she puts him in a basket E a Bíblia falou que ela coloca ele num cesto and puts him in the stream. e bota no rio. But before then, Miriam had to accompany Moses. Mas depois disso, a irmã dele, Miriam, teve que acompanhar, né, ele no rio. And then the Bible said the water took him to the river bank, E a Bíblia fala que o rio levou ele, né, para baixo, assim, to where Pharaoh's daughter was taking her bath. onde a filha do faraó estava tomando banho. And she asked to bring that basket. E ela pediu para trazer esse cesto. The Bible says immediately Miriam saw that event. A Bíblia fala que no momento em que Miriam viu esse momento, She went to her. ela se escondeu. She went to her. Ela vai até ela. Ela vai até ela. So she said to her, "Can I get you a Hebrew nurse?" Aí ela vai até ela e fala, pode ter uma enfermeira hebreia? And she said, "Okay." E ela falou, tudo bem. And then she ran back E aí ela voltou and called Moses' mother e chamou a mãe de Moisés to take care of Moses. para cuidar de Moisés. Now you see the mystery of God. E agora você vê o mistério de Deus. The Bible said it was Moses' mother that took care of Moses. It was Moses' mother Foi a mãe de Moisés that took care of Moses. que tomou conta de Moisés. My emphasis is not on Moses' mother.
Minha ênfase não é na mãe de Moisés. My emphasis is on Miriam. Minha ênfase é em Miriam, Because she was awakening for that responsibility. porque ela foi despertada para essa God responsabilidade. used her to preserve the life of Moses. Deus usou ela para preservar a vida de Moisés. Because the mother put Moses in the bank, in the river, Porque a mãe de Moisés botou ele no rio. but Miriam was accompanying. She was careful. Mas Miriam acompanhou, ela foi cuidadosa. She was watching. Where Ela is this estava basket vendo. going to? Ela estava vendo o que estava acontecendo com Moisés. And she was so bold E ela era tão corajosa that she went to meet Pharaoh's daughter. que ela foi até a filha de Faraó. Can I get you a nurse? Posso te arrumar uma enfermeira? And she said, okay. E ela disse ok. And the Bible made us to understand, after a while, E a Bíblia quer que a gente entenda Moses- que depois de um tempo that Moses delivered the children of Israel. que Moisés libertou o povo de Israel. And when they left Egypt, E quando ele saiu do Egito, when they crossed the Red Sea, quando ele cruzou o Rio Vermelho, the o Mar Bible says Vermelho, Miriam raised a song. He raised the song. ele cantou Miriam, a música. A yes. Miriam cantou a música. She began to sing Ela começou a cantar. that the Lord has given us victory. Que Deus deu a eles vitória. The same Miriam. Mesma Miriam. Mesmo amigo. Now again, we went again. E ele Let's vai de novo go to the book of Esther. no livro de Esther. The Bible made us to understand Deus quer que a gente entenda that when the Jews, was about to be destroyed, que quando os juízes estavam para ser destruídos, the Bible said a Bíblia diz, Mordecai Mordecai called Esther. chama Esther. This is what is happening. Isso é o que está acontecendo. Esther said, E Esther I can't do anything. eu não, I can't do eu nothing. não posso fazer nada. The king has not called me these 30 days. O rei não me chamou hoje para me But ver. I want us to look. Let's open the book of Esther. Vamos abrir o livro de Esther, vamos Esther ver. chapter 4. Esther chapter 4. Esther capítulo 4. Verse 14. You can read in Portuguese, please. Verso 14, né? Yes. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Amen. Amém. Did you hear that word that Mordecai said to Esther? Você viu o que Mordecai falou para Esther? Do you know if you were brought to the palace for such a time as this? You were brought to the palace. Você foi trazida para o palácio para um momento como esse. Sometimes in life, Às vezes na vida, we don't know the purpose of God for our life. a gente não sabe o propósito de Deus para We nossa don't know vida. how to respond to the purpose of God. A gente não sabe como responder o propósito de Deus. In the case of Esther, E no caso da Esther, she just felt it was just a luck ela achou que fosse sorte, that she was the queen. que ela era rainha. But Mas it was for that purpose foi por esse propósito that God brought her to the kingdom. que Deus trouxe ela para o reinado. And then I wrote in my notes when I was studying the word again. Eu estava estudando, a palavra de novo, And then I said, e aí eu disse, every woman needs a Mordecai. toda mulher tinha que ter um Mordecai. Who na is sua a vida. Mordecai? Quem é o Mordecai? That one that pushes you. Aquele que empurra você. That one that shakes you. Aquele que, te The one agita. that brings that thing that inside of you out of you. Aquele que tira isso que está dentro de você. The one that awakens that grace of God in your life. Aquele que desperta a graça de Deus na sua That one vida. that tells you, stand up from there, please. Aquele que fala, levanta de onde When você you say, está. oh, I'm tired. Levanta de onde você está. You Faz said, alguma I'm coisa. tired. Que tá, When you said you're tired. quando diz que você está cansado. He said, no. E aí fala, não, There is more. tem mais. There is more. Tem mais. Awaken. Acorda. You are here for such a time as this. Você está aqui para um tempo como esse. It's not about the makeup.
Não é sobre a It's maquiagem. not about the fine clothes. Não é sobre as roupas. It's not about the things that you do. Não é sobre o que você faz. There is something in your inside Tem algo dentro de that you você need to bring to your generation. que você tem que trazer para sua geração. There is something in your inside Tem algo dentro de você that your generation needs to know. que a sua geração precisa There is saber. something in your inside Tem algo dentro de você that God is compelling your generation to que hear. Deus está chamando para a sua geração ouvir. And nobody will do that except you. E ninguém pode fazer isso a não ser você. Nobody will do that except you. Ninguém pode fazer a não ser você. So you have to wake up. Então você tem que acordar. And Mordecai said to her, E aí Mordecai falou para ela: don't you know você não sabe that God brought you que o que trouxe você aqui at such a time as this? num momento como esse, There is something that Mordecai said tem algo no que o Mordecai falou that shocked me. que me choca. He said, Ele falou: if you do nothing, se você não fizer nada, God can bring a deliverer Deus vai trazer outras from pessoas another place. de outros lugares. But you and your father's house E você, a casa do seu pai, will perish. vai perecer. God, Meu Deus. this is powerful. Isso é poderoso. If you refuse to be awakened, Se você se recusar a se despertar, if you refuse to be awakened, se você se recusar a se God despertar, can raise somebody else Deus vai trazer outra to pessoa fulfill that purpose. para preencher, fazer esse But propósito. your name will not be recognized. E o seu nome não vai ser reconhecido. You will not be Você effective. não vai ser feito. Sometimes we say, God, I don't have strength. You say, God, I don't have strength. Você diz: Deus, eu não tenho força. But He said, I am sufficient for you. Mas Ele fala: eu sou suficiente para você. You say, God, I cannot do it. Você fala: Deus, eu não consigo. But He is sufficient for Mas you. Ele é suficiente. Can I shock you? Posso te dar um choque? God does not need your strength. Deus não precisa da sua força. He doesn't need your capacity. Ele não precisa da sua He capacidade. doesn't need your Ele intelligence. não precisa da sua He inteligência. doesn't need your finances. Ele não precisa da sua finança. He doesn't need your beauty. Ele não precisa. He is sufficient in Ele é Himself. suficiente em He si calls the próprio. weak to strengthen them. Ele tem a força nele. He called the weak to strengthen them. Ele chama o fraco para dar força para o fraco. That is why you are able. É por isso que você é capaz. That is why you are able. É por isso que você é capaz. That is why I am able. É por isso que eu sou capaz. The Bible says I can do all things A Bíblia fala: eu posso fazer todas as coisas through Christ that strengthens me. através daquele que me dá força. So in this journey, Nessa jornada, we don't need your strength. a gente não precisa da sua força. We don't need your energy. A gente não precisa da sua energia. The energy you need comes from above. A energia que a gente precisa tá lá em cima. And the Bible says, E a Bíblia fala: Esther, Esther, haven't heard that word. você ouviu? Haven't heard. Depois ela ouvia aquela Depois palavra. ouviu. She went. Ela foi. She said, say to Mordecai, Ela foi para Mordecai, say to all the Jews, a mãe de todos os judeus. let them fast Faça um jejum for 3 days de 3 dias and 3 e nights. 3 noites. And I and my maids, E eu me ajoelhar. maids, the people that serves her, Tá. As pessoas que servem ela. we Ela e as will pessoas que servem ela. fast and Vamos pray. jejuar e orar. And then I will go to the king. E depois eu vou para o rei. And she said, E ela falou: if I perish, I perish. se eu morrer, morrerei. We must come to that point in our life A gente chega nesse ponto na nossa vida that I say, que eu fico. if I perish, I perish. Se eu morrer, morrerei. Because we used to say something in English. Que a gente costuma dizer algo em inglês. Something will kill somebody one day now. It's broken. It says, someday someone will die, you know. Alguém algum dia vai morrer. So why not take that bold step? Então por que que... Why not take that bold step? Bold step. Yeah. Por que a gente não dá esse passo de coragem? Very good. So you need that bold step Então a gente precisa dar esse passo de to be coragem able to conquer. para conquistar. You've been able to conquer. A gente tem que conquistar. So just go. Então vamos. It's like when your eyes is closed. Okay, let me give an illustration. Eu vou dar uma demonstração.
I need somebody, please. Preciso de alguém. Can I help somebody? Alguém, você? Yes, please. Yes, you can come to. Yes. Sim, vem. Okay. I'm going to give an illustration. Vai dar uma ilustração, uma demonstração. And the illustration is this. A demonstração é assim. Eu posso falar em português um pouco? Pode. Ok. Você vai botar, ok, você está com óculos, né? Você pode fechar o olho dela, só um pouquinho meio leve, né? Então, essas duas pessoas aqui, vamos dizer que é a mãe, né? É a mãe dela, e ela tem muita confiança na mãe, né? E a mãe fala assim, ó, anda, vai. Espera aí. Stop. Você tem medo? Qual tipo de medo? Por que você tem medo? Ah, tá. Mas é a sua mãe que está direcionando você. Então, será que a sua mãe vai direcionar você para cair? Não. Então, você tem confiança que você vai andar e ela vai direcionar você. Certo? Ok. So now, when we are in God, Agora, quando a gente está em Deus it's as if our eyes are closed e os nossos olhos estão fechados and God is the leader. e Deus é o guia, When God is leading you, quando Deus guia you você, don't need to be afraid você não precisa ter medo, because you will not fall. porque você não vai cair. So you just keep going. Então só continua. You just keep walking Só continua andando. because God is leading. Porque Deus está guiando. Because He's in front of you. Porque Ele está na frente de você. Because He is behind you. Ele está atrás de você. Because He's beside Ele you. está do seu lado. So He will not let you to fall. Então Ele não vai te deixar cair. So tell me, why are you afraid? Então me diz, por que você está com medo? Tem medo de quê? Tell me, what is your fear? Me diz, qual é o seu medo? When the owner of the universe Quando o dono do universo is leading you, está guiando você, you are afraid. você está com medo? Why? Por quê? But it's the reality of our life. Mas é a realidade da nossa vida. We are afraid Nós temos medo about tomorrow. sobre o amanhã. We are afraid Nós temos if we'll medo be able to do it. se nós vamos conseguir The Bible fazer. said an Esther, A Bíblia fala, Esther, she went to pray. que ela foi orar. She said, if I perish, Ela falou, se eu morrer, I perish. eu morri. But when she finished praying, eu não liberava vocês ainda. Okay? So, she had a bold decision Ela tomou uma decisão corajosa to go before the king de ir até o rei, after praying to God. depois de orar a Deus. And when she went, E quando ela espera, the king said, o rei diz, come, vem, come, vem. because Por quê? it is no longer Esther. Não é mais Esther. It is the glory of God. É a glória de Deus. It is the presence of God. É a presença de So Deus. the king was not seeing the Esther that was seated. Então, o rei não estava vendo a Esther que He estava is vindo. seeing the Esther that have the glory of God. Ele estava vendo a Esther que tinha a glória de Because Deus. the Lord has been with her. Porque o Senhor estava com ela. And because she has been with God. E porque ela estava com Deus. Because she has been awakening Porque ela foi despertada to a responsibility para uma that responsabilidade God has called her. que Deus chamou ela. Obrigada. Vamos bater palmas para elas? So in life, E na vida, when you are responding quando a gente está respondendo to that purpose of God esse propósito de Deus in your life, na nossa vida, God is always your backing. Deus sempre está com a gente. God is always leading. Deus sempre está guiando. God is always directing Sempre está direcionando. because you are in His purpose. Porque a gente está no propósito dele. We have so many women that we are awakening. A gente tem muitas mulheres que foram despertadas. Can we talk about Deborah Vamos falar de Débora, that we just read about? que a gente acabou de ler. The Bible said that Deborah was a prophetess. A Bíblia fala que a Débora era uma profetisa. She was a judge. Ela era uma juíza. She's a wife. Ela era uma esposa. She's a mother Ela era uma mãe in Israel. em Israel. And the Bible tells us about the leaf, the tree
of Deborah, E a Bíblia fala da árvore da where Débora, she judges Israel, que ela julga Israel. a woman Uma mulher that was awakened que foi despertada for her generation. para a geração dela. And then let's go to the New Testament. Vamos para o Novo Testamento. We talk about Anna. Vamos falar de Ana. Before I go to Anna, Antes de ir para Ana, I want to talk about Hannah, eu quero falar de Hannah, because they are two different people. porque são duas pessoas diferentes. Hannah is the mother of Samuel. Hannah é a mãe de Samuel. The Bible said that God gave Hannah Samuel A Bíblia fala que Deus deu a Ana Samuel, because she asked for him. porque ela pediu pelo Samuel. But before then, Mas antes, God seen the future. Deus viu o futuro. He was looking for a prophet in Ela- Israel. Ele estava procurando um profeta em Israel. And then he shut the womb of Anna. Então ele chocou o útero da Ana. And then when she prayed, E aí ela orou. she said, Lord, Ela disse: Deus, I will give this child back to you. eu vou dar essa criança de And volta para God você. said, yes, E Deus disse: sim. this is what I'm looking for. É isso que eu estou And God procurando. opened her womb. E Deus colocou no And God útero blessed dela. her with Samuel. E eu vou abençoar Samuel. Now, Agora, she weaned him. She raised him. Cria ele. ela criou ele. And then, Again, sorry. de novo, And then she took him to the altar ela trouxe ele para o altar. because that was the agreement. Porque esse era o acordo. Now, God awakened Hannah to Agora- fulfill his purpose Agora, Deus despertou a Ana para cumprir o propósito dele. because he has a purpose in Samuel. Porque ele tinha um propósito em Samuel. And then when we went to the New E Testament, quando a gente vai no Novo Testamento, the Bible talk about Anna. a Bíblia fala de Ana. Outra Ana. I became so emotional when I read her story Eu fico muito emocionada quando eu leio essa história. because the Bible says she was only married for 7 years. Porque a Bíblia fala que ela só era casada por 7 anos. And after 7 years, she lost her husband. E depois de 7 anos ela perdeu o marido dela. And then she stayed for 84 years. Então ela esperou por 4 anos. Let me just... Só vou. Luke chapter 2, verse 36 and 37. Lucas, capítulo Yeah. Capítulo 2, 36. 2, 36. Pode ler, sim. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Keep going. Yeah, just read the 37. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. And the Bible made us to understand that this woman was praying for the Messiah. E a Bíblia fala que essa mulher, Messiah, she was praying for Jesus to come. ela estava orando para Jesus vir. And the Bible said that when Jesus was born and brought to the temple, E a Bíblia fala que quando Jesus nasce e vem para o templo, she was fulfilled. ela foi preenchida. Her purpose was fulfilled O propósito dela foi concluído, because God used her. porque Deus usou ela. She didn't just stop at that E ele she não lost her parou. husband. E ele não parou ali, quando ela perdeu o esposo dela. She discovered her purpose Ela descobriu o propósito dela. and she began to pray. E ela começou a orar. And I bring it to us tonight. E eu trago isso pra gente essa noite. We need to discover our purpose. A gente tem que descobrir nosso We propósito. need to be awakening. A gente precisa ser acordado. We have a lot of people in the Bible that God uses. Tem muitas pessoas na Bíblia que Deus usa. God used Mary Deus usou Maria to bring Jesus. para trazer Jesus. And then there is one Mary again E tem outra Maria também, that God awakened que foi So- despertada to anoint the feet of Jesus. para estar aos pés de Jesus. And the Bible says she broke the alabaster box E a Bíblia fala que ela pegou o vaso de alabastro and she
oiled his E feet. ela passou óleo no And pé she dele. wiped it with her hair. E ela limpou com o That cabelo was a dela. prophetic action. Isso foi uma ação profética. The Bible says she was preparing Jesus for his death and resurrection. A Bíblia fala que ela estava preparando Jesus para a sua morte e a ressurreição. That was another way of awakening. Esse é uma forma de despertamento. So we have different ways of awakening. Então tem diferentes formas de se despertar. God used different people to awaken in their different generation. Deus usou pessoas diferentes para despertar gerações diferentes. I have 5 tenho. points quickly Eu tenho 5 pontos rapidinho. that I'm going to speak. Que eu I vou won't go falar. too much. I will just read I will just quote the scriptures. Eu só vou ler as escrituras. Step 1, Passo 1. seek God Procure a Deus. thoroughly, consistently. Yeah. Tá, com constância, consistentemente. We have to look for God. A gente tem que buscar a Deus. Why? Por quê? Because there is a calling in our life. Porque tem um chamado na nossa There are vida. so many of us Tem muitas de nós that God has called, que Deus já chamou, but we have not responded to the mas a call. gente não respondeu ao chamado. There are so many people Tem muitas pessoas that God has que called, Deus chamou, but are sitting put, mas a gente sentou, not knowing the purpose of God for their life. não sabendo o propósito de Deus para a nossa vida. It's not as if they don't know how to do it, Não é sobre como que a gente faz. but it's that they are not aware. They are not aware Eles não estão cientes of what God wants them to do. o que Deus quer que a gente faça. And I believe that this conference E eu acredito que essa conferência is to awaken that gift of God in you. é para acordar esse dom que Deus te deu. Is to awaken that responsibility in you. Para acordar essa responsabilidade em você. Is to restore you back to where you should be. É para restaurar você do jeito que você deveria Just ser. like he did for Esther, Assim como ele fez com Esther, that she was a queen, que ela era uma rainha, but never knew the power that was put in her. mas não sabia do poder que estava dentro dela. That she was a queen. Que ela era uma rainha. She didn't know that the deliverance of the Jews was in her hand. Ela nem sabia que a liberdade And- dos judeus estava na mão dela. And so many of us E here, muitas de nós aqui, probably you're doing something, provavelmente você está fazendo alguma coisa, but you're still feeling a void in your inside. mas você sente um vazio dentro de você. God is calling you to a deeper root. Deus está te chamando para uma profundidade, raízes profundas. He's lugares calling you profundos. to a deeper place Está chamando você para um lugar profundo, to reveal who He is to you. para te revelar o que Ele quer de você. And this is an awakening. Isso é um despertamento. And most times we say, God, I don't have capacity. Aí você diz, Deus, eu não tenho capacidade. But He is saying, I am your capacity. Mas Ele fala, eu sou a sua capacidade. Eu te You know, capacito. Sometimes, just some few weeks ago, Então, algumas semanas atrás, after church services on a Sunday, depois de um domingo, de culto de domingo, I was so tired. We slept very late. eu estava muito cansada, era muito tarde. And then I was like, oh, I need to wake up at 1:30 to pray. Aí eu pensei, You know. eu tenho que acordar 1h30 para orar. And then I was like, God, I'm tired. It was 0:05. Aí eu falei, O horário estava meia-noite. não é? meia-noite. 0:05. Vamos dizer assim. Okay? So I said, God, I'm tired. Aí eu disse, Deus, eu estou cansada, But I need to pray. mas eu preciso Orar. orar. So while I was there, I just said, Holy Spirit, E enquanto eu estava lá, eu disse, Senhor, Espírito Santo, just help me me ajuda to sleep a little. To sleep a little. tá, a dormir um pouquinho And help me to wake me at that time. e me ajude a acordar nesse horário. Because I know even if I put the alarm clock, it may not be able to wake me because I was tired. Porque mesmo se eu colocar um alarme, eu não vou acordar porque eu estou muito cansada. Muito cansada. So I prayed. Então eu orei. And then, E aí, at exactly 1:30, exatamente 1h30, my eyes were open. meus olhos abriram. It's as if I slept for 10 hours. E parecia que eu tinha dormido por 10 horas. I was so awakened Eu estava tão acordada that I had to pray. e eu tinha que orar.
And I was like, God. E eu disse, Deus. Because immediately I woke up, I just checked the time. Aí, só olha o tempo, vê aí a hora. I was like, God, Eu tava, Deus, it can only be you. só pode ser você. And I bring it to you. E eu trago isso para você. At that moment Nesse momento, that you feel that you can't do it, que você sente que você não just consegue, beckon on the Holy Spirit. só depende do Espírito Santo. Só Just say, coloca no Holy Espírito. Spirit, Só diga, Espírito Santo, at this point, nesse ponto, I can't do it. eu não consigo. I just need you. Eu preciso de você. Because he's waiting for that moment Porque Ele está esperando por esse momento that you would just beckon on him. que você venha até Ele. Because he's always there. Porque Ele está sempre lá. He is always there. Ele está sempre lá. He is closer to us than the breath we breathe. Ele está mais perto de nós. Do que o ar que nós respira. Isso. Amen? So he's closer. Ele está perto. He's closer. Ele está perto. He's here with us. Ele está aqui com a gente. You know, this afternoon, Essa tarde? tarde, Essa tarde. in my place of work, no lugar de trabalho. Ah, tá. When I finish, can I speak that in Portuguese? No lugar de trabalho, depois eu já acabou de trabalhar só de manhã. E na saída, minha colega fala assim, ai, eu estou com muito dor, assim. Ela falar o lugar, né? Eu já estava saindo com minha mochila assim. E ela falou, eu não estou conseguindo. E outra falar para ela, se você não consegue, chama a nossa diretora para você ir para casa. Quando eu ouvi assim, eu virei assim. Eu colocar a mão nela, orar para ela. Instância. Não é ontem, foi hoje. Naquele momento, ela fala assim, Hannah, eu estou curada. Ela falou, eu não acredito. Não, eu acredito. Porque às vezes, o jeito que Deus responde, parece, será? E ela fala, eu acredito. E depois ela manda o áudio para mim. Ela fala, amiga, muito obrigada. Porque ela conseguiu trabalhar. Por que eu falo isso? Às vezes nós falamos, eu não tenho poder. Não é você, foi eu que curar ela? Não. Eu não consigo curar o bicho. Mas o poder de Deus está dentro de mim. Está dentro de você. O que você precisa fazer é para utilizar. É para lançar sua fé. Just release the faith. Libera sua fé. Release the faith. Libera sua fé. Don't you read the word of God? Você não lê a palavra de Deus? The Bible says you will cast out demons. A palavra diz que você vai expulsar demônios. It is you. É você. It is me. Sou eu. That we cast out the demon. A gente vai expulsar o demônio. It's not the people outside. Não são as pessoas lá It fora. is you É você. that God has called. Que Deus chamou. So awaken. Então acorda. Say to your friend, awaken. Diz pro seu amigo, acorda. Say to your friend, Diga awaken. pra sua amiga aí, acorda. Because there is more in Tem you. mais em você. Greater is He Ele é maior. Ele that é is muito in maior. you. É maior o que está em that você that is in the world. do que Ele que está no mundo. o que está no mundo. So there is more in you. Tem mais em você. I come to waken you tonight. Eu quero acordar você essa noite. Wake up. Acorda. I used to say something. Eu costumava dizer algo. Lord, as I sing, Como eu canto, let there be healings. que venha ter cura. As you minister, O ministro, assim como você ministra, see healings. canta por cura. Because it's in you. Porque está em você. It's not only the pastor that preach healings. Não é só o pastor que prega e cura. As you sing, Como você canta, let the presence of God begin to heal. deixa a presença de Deus começar a As you curar. clean the church, Como você está limpando a igreja, Lord, let your presence come. deixa a sua presença vir. Because every one of us cannot stand here to preach. Porque nem todo mundo consegue estar aqui e pregar. So in your location, Então, no seu lugar, let the glory of God fill it. deixa a glória de Deus agir. In your house, Na sua casa, in your family, na sua família. let the glory of God live there. Deixa a glória de Deus ficar ali. Be awakening. Seja despertada. Let your children be blessed because you are their mother. Que os seus filhos sejam abençoados porque você é a mãe deles. Pastora was talking about
her daughter, A pastora estava falando da filha dela, how she was worshiping with dance. como ela estava adorando na dança. And today she saw her again E hoje ela viu de novo, doing the same thing. fazendo a mesma coisa. And she feel fulfilled. E ela se sentiu preenchida. It's not today. It's not today that she did that. Não foi hoje que ela fez isso. It was a seed that she has sown. Foi uma coisa que ela viu, né? No, é semente que ela A semeou. semente, You know? a semente que ela semeou no passado, That is manifesting. que foi manifestada. What seed are you sowing? Qual semente você manifestou? Você soltou? Qual tipo de semente que Semente você você- está semeando? Isso. You must know the seed you are sowing. Não é a semente que você... Não, você tem que conhecer o tipo de semente que você está semeando. Você tem que conhecer isso aí. Isso. Difícil. Para você conseguir colher em futuro. Most times, Muitas vezes, we just do it anyhow. a gente só faz de qualquer jeito. And sometimes, E às vezes, we think we don't have capacity to raise those children. a gente acha que não tem capacidade de criar essas crianças. But you know the greatest ministry? Mas um grande ministério, The greatest ministry o maior ministério, is the ministry of raising children. é o ministério de criar crianças, filhos. So if you see, oh, I'm not a pastor, Então você vê, eu não sou pastor, but I want to tell you tonight, you are a pastor. mas vou falar essa noite, você é uma pastora. In your house, Na sua casa, over your children, nos seus over your filhos, husband, no seu you marido, are a pastor. você é uma You are a pastora. leader. Você é um So líder, uma awaken líder. Então acorda to that responsibility para essa and responsabilidade fulfill that purpose e viva esse that propósito God has given to you. que Deus deu para você. The Bible made us to understand A Bíblia quer que a gente entenda that every plan of God, que todo plano de Deus, in every season, em toda estação, He raises women. Ele levanta mulheres. And He's raising you again tonight. E Ele está levantando você essa noite. He's awakening you again Ele tonight. está acordando você essa noite de novo. And then I will go to the second point. E aí eu vou para o segundo ponto. Building a lifestyle of praise. Crie uma vida de oração, de louvor e De adoração. louvor, yes. De louvor. So the first one is 1 Corinthians 16, verse 23. 1 Coríntios... Não vai dar tempo para ler. Você pode anotar, por causa do nosso tempo. 1 Crônicas. Chapter 16, 1 Crônicas, capítulo 16, 23 to 21. 23 A 31. a 31. And then the second one, build a lifestyle of praise and worship. Construa uma vida de louvor e adoração. You know, when we worship, Quando a gente adora, it's not just the song. não é só sobre a música, It's about me. é sobre eu, It's about you. é sobre você. We worship God A gente adora Deus from our inside. do nosso interior. We hallow Him. Hallow, to honor. A gente glorifica Ele, a gente We- traz honra a Ele. We worship Him. A gente adora Ele. So when you worship God, Quando você adora Deus, when you come into His presence quando você vem para a presença and dele you put e everything, você coloca tudo ali, He will pour in you Ele vai colocar em você what you need, o que você precisa, not what you want. não o que você quer. Because when you worship God, Porque quando você adora Deus, the heavens open os céus se abrem and God pours upon you. e Deus vem sobre você. And most time we just want to pray E muitas vezes a gente só quer orar because we have a need. porque a gente tem uma necessidade. But God is not asking you to come with your needs. Mas o que Deus quer, Ele não está chamando você para vir com os que você está precisando. But He's calling you to come and worship. Ele está chamando para você adorar Ele. The Bible says He's looking for true worshipers. A Bíblia fala que está procurando por verdadeiros adoradores. So for us to be awakened, Para nós sermos despertados, we must have a worship life. a gente tem que ter uma vida de oração, We have to adoração. prostrate before Him. A gente tem que Postrar. se prostrar diante dele And give everything to e Him. dar tudo para Ele. And let Him take all of us. E deixar Ele nos tomar completamente. You know, my husband used to say something. Então, meu marido costumava me dizer, He said, when you stay with God, when you stay with God, quando você está com Deus, when you stay, quando você fica com Deus, you look like God. você parece com Deus. Why?
Because you come out with the glory of God. Porque você vem para a glória de Deus. People will see you and say, wow, you are so beautiful. As pessoas vão falar, nossa, você é tão bonito. Wow. Nossa. It's not about the makeup. Não é sobre a maquiagem. It's about the glory of God. É sobre a glória de Deus. So we need to carry the glory of God. Então a gente tem que usar a glória de Deus. I used to say, Eu costumava dizer, it's not about my makeups. não é sobre a minha maquiagem. It's about the glory. É sobre a glória. It's good to make up. It's good to make up. Yes. É bom usar maquiagem, But it's more better mas é melhor when the makeup is mixed with the glory of God. quando a maquiagem está misturada com a glória de Deus. Because only makeups Porque só a maquiagem cannot cast out the devil. não expulsa demônio. So you need to mix the makeup with the glory of God. Então você tem que misturar a maquiagem com a glória de Deus. So that when the devil sees you, Quando o diabo te vê, when the devil sees you, quando o diabo te the vê, devil will be running. o diabo vai correr. He doesn't need to come close Ele não vai chegar perto. because you are carrying fire. Porque você está carregado. Because you are carrying glory. Porque você está carregando a glória. Because you are full with the presence of God. Porque você está formando a presença de Deus. So carry glory. Então carrega a glória de Carry the Deus. presence of God Carrega a presença de and add Deus. makeups to it. E coloca a maquiagem também. Vamos misturar a presença com maquiagem. É mais linda assim. Do que ficar só maquiagem e o diabo chegar e der o tapa, tá? Aqui, pra cá, não adianta. Mas quando você tem a presença, cabaroxa, você está com a glória, com aquela maquiagem. Porque às vezes você fala, ai, está com muita maquiagem, está bem bonitinho assim. Será que esse pessoal é crente? Mas deixa ele vir perto. Quando vem perto, vai sentir o fogo. Isso que tem que ser. Eu não acredito que a mulher de Deus, o cristão, tem que ser sujo. Eu não acredito, porque a Bíblia diz que Deus não gosta de lugar sujo. Ele gosta de lugar santo, limpo, purifica. Então, se você é filha de Deus, você tem que ter aquela caráter, aquela atitude. Para quando pessoas veem vocês, fala, meu Deus do céu, esse é linda, com presença de Deus. O diabo vai embora para o inferno. Qualquer lugar que você entra, eles ficam, ela está chegando, vamos. Sim, porque às vezes a nossa vida fica bem gelada. Que muitas coisas vêm em cima de você. Esse vem, outro vem. Meu Deus do céu. Esse não é o propósito de Deus na sua vida. Desculpa meu português. Mas, acredita que você está entendendo. Deus quer você. Viu a irmã Isabela? Como ela está muito linda. E com vocês aqui também, cada um de nós não somos muito lindas. Mas Deus quer mais fogo. Carregar fogo na sua altar. E o diabo vai fugir, vai embora. So God wants us Então Deus nos quer to carry fire para carregar fogo in the place of worship. no lugar de adoração. Number 3, Número 3. dedication Dedicação. and commitment Comprometimento. to the things of God. To the things of God. Yes, to the things of God. Para as coisas de Deus. And to the work of God. E o andar de Deus. We need to be committed. A gente tem que estar comprometido. Then, number 4, E número 4. be passionate Esteja apaixonado in fulfilling God's purpose em viver o propósito de Deus for your life. na sua vida. We'll see that in Esther chapter 4, verse 16. Esther, capítulo 4, versículo 16. Number 5, Número 5. wisdom. Sabedoria. The Bible saying, all you're getting, A Bíblia fala de tudo que você está conseguindo. get wisdom. Consiga sabedoria. You need wisdom A gente precisa de sabedoria to be able to navigate para saber navegar through life
na vida, to your business, na nossa to your- carreira, to na your nossa family. família, through the church, na igreja. you need wisdom. A gente precisa de sabedoria. Sometimes Às vezes, we are too committed to church a gente está muito comprometido com a and our igreja family is e failing. a nossa família está caindo. Sometimes Às vezes, we are too committed to our a family gente está muito comprometido com a and the família church is e a failing. igreja está caindo. Sometimes Às vezes, we are too committed to our job a gente está comprometido And com o nosso the trabalho family e a família and the church e a igreja are suffering. estão sofrendo. So you need wisdom Então você precisa de to sabedoria balance para balancear your church a sua igreja, your family, a sua família and your job. e o seu trabalho. Most time people say, "Oh, my as job, pessoas my dizem- job, my job, my job, my As job," pessoas dizem, meu and trabalho, you meu leave your trabalho. child. E deixa Did o you seu, remember the sua dance that criança. Pastora did? O que a pastora fez, The mother was just busy talking, a mãe só estava ocupada falando. and the daughter was calling her attention. E a filha estava chamando a atenção dela. She was busy on the call. E ela estava ocupada, ligando, né? She was giving money. E ela estava dando dinheiro. And it's true in this generation. É, It is true in this generation. tá destruindo essa geração. É verdade nessa direção. Esse é verdade nessa direção. Essa é a verdade nessa geração. Sim. Essa é a verdade dessa geração. Foi mal. Because Porque parents buy phone pelo celular, and give to the child, eu dou o celular para a criança, to a filha. para a filha. And then give another one, E aí dá o que ela quer and they don't have time for the e children. não tem tempo para os And they leave filhos. the children to be on the phone. E deixa os filhos no celular. And the children is being groomed by social media. E os filhos estão sendo criados pela rede social. But God is calling you. Mas Deus está chamando você. That child is your ministry. Essa criança é o seu ministério. Wisdom. Sabedoria. Wisdom. Sabedoria. When you have wisdom Quando você tem sabedoria and you have been awakened, e você está despertada, you'll be able to fulfill purpose. você tem capacidade de viver o propósito. Sometimes we say, "Oh, I don't have children, they are all grown, my husband is busy, I am busy." But there is something inside of you. Às vezes, né, seus filhos já estão crescidos, seu marido está ocupado, mas tem algo dentro de você. Seek for it. Procure isso. Ask God for it. Pede a Deus por isso. And tonight, E essa noite, I would like us, I I want us eu quero que a gente to que comece a pedir a Deus. God, what is that thing Deus, o que é isso that you're calling me to? que você está me chamando? And sometimes there are people that God E é algo que as pessoas e Deus, não, as pessoas. Amen. Amen. As we're just teaching, I just heard in my spirit. That was why I yeah. asked you to stop. Ah, tá. Okay? So as we're just teaching, Como eu estava ensinando, I just heard a word in my spirit. eu tive algo no meu espírito. There are few people Que here tem algumas pessoas aqui that God has been calling you que Deus está chamando to do something, para fazer algo. but you don't know what God was calling Mas you você to não do. sabe o que Deus está te chamando. You don't know how to do it. Você não sabe o que fazer, como You don't fazer. even know what God is calling you. Você nem sabe o que Deus está chamando. But tonight, Mas essa noite, God will bring revelation. Deus vai trazer revelação. God will open your eyes Deus vai abrir os seus olhos to see that thing para ver isso, for you to be able to fulfill it. para ser vivido, para ser feito. Because that is your destiny. Esse é o seu destino. I would like us to stand up to begin to pray. Eu quero que a gente levante para começar a orar. And I want you to begin to think. Eu quero que você pense. Just close your eyes Feche os seus olhos. and begin to E imagine, comece a imaginar. what is that thing that God is calling me to do? O que é isso que Deus está me chamando para fazer? What is that thing that God is quickening in my spirit O que é isso que Deus está mexendo no meu espírito? that I don't Que eu understand? não entendo. Lord, Deus, open my eyes, abra os meus olhos. open my ears, Abre os meus ouvidos. lead me Me deixa. to that point Me leva para esse ponto. to know Para saber that thing you are saying. isso que o Senhor está falando. I'm going to give us few minutes Eu vou te dar alguns minutos
for you to just think. Ask the Lord to open Para your você eyes. pensar. Pede para Deus abrir a sua mente. Ask the Holy Spirit to open your heart. Pede para o Espírito Santo abrir o seu coração. There is something that God is quickening in your spirit Que tem algo que Deus está mexendo dentro de você. that you are not being able to identify. Que você não está sabendo identificar. Just ask the Lord. Pede ao Senhor. And peradventure you are doing something you feel that is what God is asking you to do. Tem algo que você sente que Deus está pedindo para você fazer. Ask Him to give you grace. Pede para trazer graça. Ask Him to give you direction. Pede direção. Ask Him to help you. Pede ajuda. Just begin to talk to the Lord. Começa a falar com Deus. És o Alfa e Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. És o Alfa e Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Você está despertando só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Oh, 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 oh. Let's begin to ask the Lord to help us. Vamos pedir para o Senhor nos ajudar. Ask Him to give you grace. Pede para te dar graça. Ask Him to help you fulfill purpose. Pede para Ele te ajudar a viver o propósito. Ask Him to awaken that area of your life Pede para Ele acordar essa área da sua vida that is sleeping, que está dormido, que está that is doing adormecida, nothing. que não está fazendo nada. Ask Him to awaken you. Pede para acordar você. Ask the Lord to awaken you. Pede para o Senhor te despertar. Lord, awaken your church tonight. Senhor, desperta a igreja essa Oh, noite. set us on fire. Que o Senhor traga fogo, Senhor. Set us on fire Que tonight. o Senhor traga fogo, meu Deus, Let essa your glory noite. come down tonight. Que a sua glória caia aqui essa In noite. the name of Em Jesus. nome de Jesus. Let your glory come down Que tonight. a sua glória venha aqui Let essa your power noite. come down tonight. Que a sua glória caia aqui Let essa your noite. fire come Que again. o fogo venha aqui, Fill
enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus está derramando poder de cura esta noite. Se você está com enfermo, o Senhor está curando esta noite. Ele está tocando no seu coração, Ele está curando as suas feridas. E o Senhor está falando que tem algumas pessoas aqui que você tem feridas nos seus corações, mas Ele está curando esta noite, está sarando as feridas, está restaurando a sua vida. Você que fala, Senhor, não tem como, mas esta noite Ele está abrindo para você novo livro. E quando eu estava orando, Deus mostrar para mim um papel branco. Pode baixar um pouquinho. Deus mostrar um papel branco. Ele diz: hoje eu estou dando para algumas pessoas esse papel branco. É nova jornada para você. Aquela pessoa que diz: Senhor, acabou, não tem como. O Senhor está dando você novo começo. E Ele está restaurando. Esta noite Ele está curando também. E Ele está restaurando o dom de revelação. Você está aqui, você tem dom de revelação, mas já fez algum tempo, você não está vendo mais nada. E quando você vem, você não entende. Mas o Deus está restaurando esta noite. Em nome de Jesus. E se você está aqui, você não tem como. Você vai falar: eu não sabia orar. Deus está restaurando esta noite. Fogo nos seus altares. Aquela graça para sentar com a palavra do Senhor. Macaroboshandaya. Libarando Shandalabasoto Legede. O Senhor está restaurando. Eu estou vendo a palavra restauração. Restauração, restauração. Obrigado, Senhor. Thank you, Jesus. We give you praise. Obrigada, Jesus. Nós Thank te you, adoramos. Holy Spirit. Obrigada, Espírito Santo. Lord, we bless you. Que Deus te abençoe. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Agradecer por essa oportunidade.